Fala Kids! Vídeo de Hatsu dos inscritos. Recentemente eu postei uma aba na comunidade pedindo para vocês bolarem e escreverem Hatsus. Tem mais de 100 comentários lá, então eu peguei alguns de forma aleatória para descrever aqui no vídeo como ele funcionaria. Obviamente eu não peguei os 100 comentários, eu peguei apenas 6. Um número bem baixo, mas é porque faremos toda uma análise. Vamos ver se o Hatsu realmente funcionaria e você seria ou um Killua da vida com um Hatsu altamente absurdo ou um novo Guido, um cara com um Hatsu todo mal feito e feio. Futuramente eu pego mais vídeos da aba e faço mais vídeos nesse formato. Durante o vídeo eu coloquei algumas imagens tentando ser o mais representativo possível em relação a um Hatsu descrito. A criação dessa imagem teve como base o Hatsu, é claro, mas também a fotinha do perfil do cara que comentou. Eu não peguei a foto de ninguém porque acaba sendo meio invasivo, então o que eu fiz foi tentar criar uma imagem compatível com a pessoa que mencionou o Hatsu. Foi uma combinação de avatar com a descrição da habilidade. Espero que vocês gostem do vídeo, é um formato diferente e eu fiquei até meio bugado na hora de fazer porque eu não sabia como descrever os Hatsus de uma forma interativa, uma forma didática para não ficar muito tedioso. Essa ideia de imagens então foi a solução que eu encontrei. Eu me livro do monólogo tedioso e descrevo melhor com a ajuda da imagem. É aquela ideia, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Na realidade, 1001 palavras vale mais do que 1000 palavras. Mas uma imagenzinha é sempre bom. Então vamos lá, o primeiro Hatsu que eu escolhi foi o do Vidigal Borges. O nome do Hatsu é Toy Master Wind-Up Servants. Algo que em uma tradução livre fica mestre dos brinquedos, servo de cordas. Esse que é um Hatsu de manipulação e na descrição diz que manipula seres vivos através de chave de cordas, colocada nas costas de um alvo. Após fazer essa aplicação, o alvo vai ficar paralisado e basta girar a chave que o alvo fica controlado por ele. Ele também consegue aplicar essa manipulação em si mesmo, mas é necessário alguém de suporte para girar a chave e assim ele entrar em um modo automático. E essa última parte dele aplicar a chave em si mesmo lembra bastante o piloto automático do Shaunark. Ele fazia essa aplicação de manipulação em si mesmo, aumentando seus atributos. Aqui a gente tem uma complexidade a mais, que é a necessidade de alguém de apoio, uma terceira pessoa para ativar esse modo, o que é algo bem criativo. Vamos comentar então sobre esse Hatsu. Se eu falar alguma besteira, sintam-se à vontade para corrigir aí nos comentários e até falar sobre o Hatsu comentando também. Em relação à manipulação, é um fato que esse Hatsu faz uso. O foco total da habilidade, a meu ver, parece ser essa categoria. No Hatsu temos chaves de cordas e graças a essas chaves que se ocorre a manipulação. No caso, a chave de corda é o objeto que vai estar imbuído de aura e vai funcionar como as antenas de Shaunark, as agulhas de lume, o objeto de ignição da habilidade. A maioria dos manipuladores de seres vivos, a manipulação coercitiva ou obrigatória, dependendo da tradução, necessitam de algo assim. E esses objetos geralmente não são conjurados. Até agora não tivemos na obra algum personagem conjurando e usando o objeto conjurado para manipular alguém. Porém, vale dizer que usar de manipulação em um objeto conjurado é possível. Temos Kurapika usando de manipulação e outras categorias em sua corrente. Mas nesse caso, e tanto no caso do Illumi ou do Shaunark, não se usa de conjuração. É simplesmente um objeto imbuído de aura manipulada. Esse Hatsu, ao meu ver, tem uma pegada um pouquinho sobrenatural, que é a necessidade de girar a chave que vai estar fixada no corpo de uma pessoa para assim funcionar, mas não entra na questão de usar especialização. Dá para ver como apenas manipulação de boas. E as outras categorias nem são válidas de comentar. Não se tem a necessidade de uso. Nesse caso aqui temos um Hatsu puramente de manipulação. E temos a segunda parte do Hatsu, que é a parte do controle automático. O controle remoto em que se aplica a chave nele mesmo e tem-se a necessidade de uma terceira pessoa para girar a chave. E ao meu ver, isso aqui ficou perfeito. No caso do Shaunark, a gente tinha uma condição, digamos assim, dele poder usar essa habilidade, porém ficar com dores musculares por dias. Acaba sendo meio bobo. Nesse caso aqui temos a condição dessa necessidade de uma terceira pessoa ativando o Hatsu. Perfeito e até melhor do que a do Shaunark, a meu ver. Shaunark tinha esse poder roubado, ia muito além das capacidades físicas dele e tinha consequência em dores musculares em off. Nada que a gente percebesse que realmente foi prejudicial de alguma forma. Não vimos nenhuma ocorrência dessa de dores musculares por parte dele. Seria legal ter uma cena mostrando esses efeitos para assim justificar o não uso constante da habilidade. Eu confesso que eu não gostei dessa consequência no Hatsu do Shaunark. Essa condição aqui do Hatsu do Vidigal, a meu ver, ficou mais justa, mais equilibrada. Uma terceira pessoa para ajudar.
E tá aí, Toy Master, Hatsu puramente de manipulação. Gostei bastante da habilidade e de comentários temos apenas isso. É um Hatsu fácil de entender. E vamos para o próximo. Agora o inscrito é o Matheus Gomes e o nome do Hatsu é Hélio. Um Hatsu de emissão e transmutação. E a descrição do Hatsu é a seguinte. Ao ser usado, cria uma besta de Nen e sua aura é passada a ela. Pode ser 99% da aura ou metade. A escolha do quanto passar de aura para a besta de Nen fica por conta do usuário. E essa besta de Nen é capaz de usar as seguintes habilidades. Campo em chamas, que faz com que toda a área ao redor da besta comece a ficar em chamas. A segunda habilidade é a tempestade de chamas. Essa habilidade aqui gasta mais aura, porém gera chamas mais concentradas, criando um efeito que se assemelha a uma chuva de meteoros. Tem um entre parênteses ali que é dizendo que esse efeito é mais visual do que destrutivo. Não tem a potência de uma chuva de meteoro. E a outra habilidade é o tornado em chamas. E aqui a besta de Nen cria uma grande concentração de chamas com poder destrutivo. No caso, essa aqui deve ser a habilidade máxima da besta de Nen. Deve ser quase no esquema do Rising Sun do Feitan. Aí no final aqui da descrição, temos as limitações que ocorrem. Quanto mais aura o usuário dá para a criação da besta de Nen, mais forte ela vai ser. Porém, o usuário fica com menos aura para se proteger. Matheus até cita ali no final que é um Hatsu muito bom ofensivamente, mas defensivamente é ruim. Em relação às categorias, a meu ver, está totalmente correto. A transmutação é porque ela usa fogo e quem sabe seja necessária também na criação da besta de Nen. E a emissão, pois é uma besta de Nen emitida. E a emissão também é usada nos Hatsus, já que são habilidades de longa distância. E aqui temos um ponto muito bom. Não é o Matheus que usa o fogo. Porque por mais que ele colabore na transmutação do fogo, ele não é imune a isso. Então mexer com fogo tem todo um risco. Porém, já que a besta de Nen emitida, que é uma besta apenas de aura, esse risco de usar fogo não existe. Se fosse uma besta conjurada, aí sim existiria um risco novamente em usar fogo. Um exemplo aqui, o clone do Castro. Se ele transmutasse fogo de alguma forma, a tendência era ele se queimar. Mesmo usando fogo, ele não é imune. A não ser que seja uma conjuração já visando uma resistência a chamas. Uma criatura feita de aço, não sei se seria possível, mas seria a forma de evitar danos da própria habilidade. A questão é que no Hatsu do Matheus, por ser uma besta de Nen emitida, ela pode usar chamas sem problemas. É claro que o Matheus, o dono do Hatsu, não pode ficar perto. Ele tem que saber a distância segura para ficar. Até porque o combate não é dele. Ele já não vai ter muita aura, porque gastou na criação da besta de Nen. Então o combate dele tende a não dar bom. E ainda tem um perigo dele ser o foco do combate. Uma besta de Nen emitida não tende a ser algo focado pelo adversário, pois é simplesmente uma formação de aura. Não é algo totalmente físico. Seria físico se fosse conjuração ou se usasse transmutação junto de emissão, pelo que parece. Então o foco do combate será um Matheus. E já é 2 riscos aí para ele. O constante foco durante a luta e pegar fogo junto durante as habilidades da besta. Eu interpreto isso aqui como uma besta de Nen bem forte, porque são muitos riscos em troca da potência dela. Em relação às categorias, tudo ok. Quem sabe o uso de manipulação na bestas, tem várias bestas usando de manipulação, mas não sei dizer se é necessário sempre ou não. Se for, dificulta um pouco, porque manipulação é o oposto de transmutação. No caso, eu acho que transmutação é a categoria foco aqui. Por mais que a besta de Nen venha primeiro, a emissão, que é o início de tudo, o uso da transmutação que vai determinar a potência das habilidades. E na teoria vai solidificar a besta de Nen, permitindo ela assim fazer algum tipo de combate. Só que creio que o foco de combate físico em bestas de Nen emitida não é algo muito comum. Não é algo que dá muito certo, dá mais certo em conjuradas. Comentem aí se vocês acham que usam de manipulação ou sei lá mais o que. Eu estou tentando interpretar os Hatsus, mas pode ter falhas. Ainda mais no quesito transmutação e bestas de Nen, que são as coisas mais sem confirmações na obra. Eu posso estar falando bobagem sem nem perceber. E em relação ao Hatsu é isso. É um ótimo Hatsu com foco em destruição. Tem toda uma complexidade de que categorias a besta de Nen usa e se realmente é apenas uma besta não tão tangível por ser apenas emissão, lembrando que a emissão é apenas aura. Para se ter uma solidificação da aura ou algo assim, aparentemente se usa transmutação. De todo modo, Matheus já seria proeficiente nessa categoria, porque sua besta de Nen usa de fogo, que é transmutação, então seria 2 usos de transmutação, o que não complicaria muito. Mas então é isso, tá aí o Hatsu, e comentem aí se vocês concordam ou não do que eu falei. E continuando, o próximo agora é o escrito Caos. E o Hatsu se chama Aura Spear, lança de aura. Um Hatsu da categoria emissão. Na descrição diz que quando ele fechar uma palma da mão na outra e focar a aura nesse ponto,
ele conseguirá emitir uma lança feita de aura, em que uma das pontas mantém a aura fluida como chamas e na outra ponta a ponta normal de uma lança, uma ponta afiada. E essa arma possui dois usos. O primeiro é um combate a longa distância disparando com ela e causando uma explosão térmica. E o segundo uso é o uso convencional de combate corpo a corpo, já que é uma lança. O usuário desse Hatsu também é capaz de usar mais aura nela e em troca disso aumentar o poder da arma. A arma se torna mais potente, mais destrutiva. Vamos comentar desse Hatsu então. Emissores, por serem próximos de aprimoradores, possuem uma boa aptidão física. Então a ideia de usar uma arma para fazer combate é muito boa. E ainda aproveitando dela para um combate a longa distância, que é a melhor característica dos emissores. No 1 contra 1, a vantagem então tende a ser sempre do dono dessa habilidade, do dono desse Hatsu. A grande questão aqui é essa ideia de explosão térmica e chamas. Isso já puxa um pouco para a categoria transmutação. Mesmo ignorando a ideia de ser chamas, ser apenas chamas estéticas, apenas parecer ser chamas, a ideia de explosão térmica vai continuar necessitando de transmutação. Então isso aqui é emissão e transmutação. Duas categorias não tão longe uma da outra, então não vejo lado ruim nisso. Ambas coladas ali com aprimoramento, o que é bom. Isso aqui vai no mesmo esquema do Hatsu do Matheus que eu acabei de falar. Transmutação e emissão. No máximo, usando transmutação, você perderia um pouco no carregamento da lança. Aquela ideia de focar a aura na lança para aumentar o poder e perderia um pouco também no disparo que a lança faz. Eu não acho que perderia tanta potência nisso, o disparo acaba que continua sendo bastante potente. Porém, ainda existe outra questão aqui que é o combate corpo a corpo com uma lança emitida. Emissão é puramente aura, então eu acho que você teria que usar transmutação também para copiar a propriedade de alguma coisa. Cortante, contundente, afiado, qualquer coisa para solidificar um pouco sua lança. Não sei se realmente usa isso, mas eu vejo uma necessidade de usar a transmutação aqui. É no esquema da versão tesoura do Jokenpô feita pelo Gon. Sem a transmutação, a aura não se solidificaria. Por mais que seja estranha essa ideia de copiar propriedades cortantes e derivadas, isso realmente parece acontecer, realmente parece ser necessário. No final das contas, você está fadado a usar transmutação, Caos. É o seu destino. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas ser puramente emissão não permitiria um combate físico, a meu ver. Temos Pockley usando emissão para criar um arco. Mas eu creio que se alguém atacar ele, mesmo o arco estando na frente, o golpe passaria direto. Para se solidificar a emissão, tende-se a usar transmutação. E outro porém aqui nesse Hatsu é que você vai ter que ter muita aura. Existe uma diferença clara de conjurar uma arma para emitir uma arma. Em conjuração você conjuraria e pronto. Acabou ali, você tem a arma. Já em emissão você emite ela, mas constantemente você está usando sua aura para mantê-la ativa. O gasto de aura de algo emitido é constante. E você já tem aquela ideia de dar mais aura para aumentar a potência da lança, o que combina perfeitamente. Mas como eu falei, você vai ter que ter muita aura. Só assim para você conseguir se manter ativo por muito tempo. Então fica sendo assim, emissão e transmutação seriam necessárias aqui. Gostei da ideia do Hatsu. Na imagem da habilidade eu não coloquei um humano com cara de cachorro, porque seria meio bizarro. Mas eu tentei retratar legal, já que seu avatar é o Guts. Guts do Berserker versão doguinho. E novamente me corrijam aí se eu estiver errando. Transmutação está longe de ser minha categoria favorita, então eu sou meio perdido nela. Até pela falta de informação que ela tem, uma categoria que falta explicações de algumas coisas ainda. E agora o quarto Hatsu. O próximo Hatsu é do inscrito FF Gamer. E esse cara que eu escolhi o Hatsu a dedo, porque ele é o primeiro inscrito do canal. Primeiro inscrito não, mas ele foi o primeiro comentário relevante antes que eu chegasse na casa dos 100 inscritos, então tá aí o Hatsu dele. Ele acabou não colocando o nome no Hatsu, mas vamos dizer que se chama Consequências do Passado. Esse nome até que combina, é o nome artístico. E a categoria desse Hatsu é especialização e temos conjuração também, o que parece ser algo justo. É aquela ideia de conjuradores virarem especialistas em algum momento da vida. Especialização acaba que usa muito de objetos materializados, objetos conjurados. E a descrição do Hatsu é a seguinte: após usar essa habilidade, será criado um clone de si mesmo em uma versão mais nova. Exemplo, digamos que o dono do Hatsu seja adulto. O clone criado vai ser uma versão mais nova dele, vai ser meio que um adolescente. Se a pessoa for um adolescente, tende a criar ela na versão criança. Não tem uma idade totalmente certa, é apenas um clone mais novo. Existe a condição aqui dele ter que sacrificar um braço e um olho para criar o clone, e devido a essa condição extrema, dá para se dizer que o clone tem todo um incremento de aptidões físicas. Ele é bem mais forte do que um clone feito naturalmente, normalmente. Na descrição diz que o braço e o olho virariam Nen e criariam o clone. A gente tem algumas bizarrices na obra, como o braço do Kinosuke,
que é simplesmente um braço voador, então não vejo por que isso aqui não seria válido. É estranho, mas é aceitável. E a função desse clone é ajudar da melhor maneira possível. Vale dizer que o clone tem vontade própria, o que vai cancelar a necessidade da categoria manipulação. Sabemos que grande parte dos clones ou bestas de NEM tendem a usar essa categoria, a categoria manipulação. Um exemplo clássico disso é o Hatsu do Castro. Então se livrar da necessidade de manipulação acaba sendo uma boa. E sobre o clone, após cancelar o Hatsu, o braço e o olho voltam ao normal. Eu achei esse Hatsu bem bizarro, mas não é ruim. Sabemos que especialistas são os que pegam menos de aprimoramento, deixando eles assim na teoria como a pior categoria para combate físico direto. É claro que ignorando os Hatsus do usuário. Especialistas sempre podem trapacear de alguma forma. Criar um Hatsu que deixa ele forte fisicamente, mesmo sem pegar de aprimoramento, tudo é possível nessa categoria. E no caso do Hatsu aqui do FF Gamer, é quase isso. O dono desse Hatsu, por ser um especialista, tem pouca capacidade física que o aprimoramento daria. Mas o clone é que tende a lutar por ele. E devido à condição extrema, esse clone tende a ter uma boa capacidade de fazer um combate físico bem melhor que o usuário do Hatsu. É tipo eu ser fraco, porém você não vai me enfrentar. Você vai enfrentar uma versão bem melhor de mim. Fora que enquanto o clone é o foco do combate, tem todo um leque de opções do que se fazer. Por mais que a pessoa esteja sem um braço e sem um olho, isso não incapacita ela totalmente. O dono do Hatsu ainda tem muitas opções. E pronto, o Hatsu aí de especialista, bem criativo e diferente. Um Hatsu bem fora do comum. E vamos para o próximo. Agora, o Hatsu do escrito Lucas. Esse cara aqui fez um texto e a imagem do personagem eu fiz feminina. Sua imagem do avatar é feminina, então eu tentei ser compatível com ela. Então vamos lá, o nome do Hatsu do Lucas é Royal Style. Um Hatsu de especialista que tende a usar conjuração. Outro Hatsu nessa pegada, assim como o Hatsu do FF Gamer. E a descrição desse Hatsu é a seguinte. Antes de tudo, ele deu uma justificativa para aprender a habilidade. Sabemos que um Hatsu de especialista não se aprende treinando. Não basta querer fazer uma habilidade que você terá ela. As habilidades de especialistas se tem com algo que você tem algum vínculo ou algo que você deseje. Kurapika queria ser um aprimorador, então desenvolveu uma habilidade de especialização que remete um pouco a isso. Ele alcança o máximo possível de acordo com a tabela de conjuração em cada categoria. Neon Nostrad gostava bastante de um programa de vidente e com isso criou a habilidade de prever o futuro. Kuroro, Neferpitou, a maioria tem uma explicação do porquê de desenvolver o Hatsu. E nesse aqui do Lucas não foi diferente. Ele cita que a pessoa que criar esse poder desejava ser o maior rei do mundo. Logo, esse desejo que fez surgir esse Hatsu. Gostei muito dessa justificativa porque poucas pessoas lembram disso. A explicação de como se desenvolve um Hatsu de especialista não é todo mundo que se liga, não é todo mundo que sabe. E se tratando do Hatsu, é a criação de uma armadura que pode alterar em 5 diferentes formas para combate. E na sequência temos uma restrição. A primeira é ter que explicar como o Hatsu funciona enquanto enfrenta o oponente. Isso aqui eu confesso que eu não gostei muito, porque seu Hatsu é um texto, é do tamanho de um livro isso aqui. Falar durante uma batalha não é algo simples. Se você já brigou com alguém, você percebe que não tem como ficar falando enquanto você troca porrada. Kuroro fez isso, mas ele estava estático durante o combate. O Hisoka tinha outros problemas enquanto enfrentava ele, o que dava a opção do Kuroro ficar dialogando. Mas está no meio de um combate direto, e explicar um texto, a meu ver, não dá. Se fosse algo menor, até que ok, até que vai. Mas isso aqui é muita coisa. Já a outra restrição é que o usuário deve falar para qual forma irá trocar a armadura antes de alterar ela. Isso realmente é uma restrição, porque teve um monólogo antes explicando cada uma das opções da armadura. Se o oponente prestou atenção, ele vai saber o que a forma em questão vai fazer. E por fim, a última restrição, mas a meu ver não é restrição, a restrição foi aquelas duas. Aqui agora é a parte especialista do Hatsu. A armadura em si é uma conjuração, assim como as correntes do Kurapika, e o Hatsu especialista é a vontade do rei. No caso aqui então são 2 Hatsus. O primeiro é o Royal Style, a conjuração da armadura, mas o usuário é um especialista, e o Hatsu especialista dele é a vontade do rei. Esse Hatsu em questão é que ao estar protegendo alguém, suas aptidões e sua aura crescem ao nível da pessoa que você está defendendo. Ele deu um exemplo de estar defendendo uma criança. A usuário do Hatsu meio que aumentará suas aptidões e sua aura a no máximo mais 50% da força da pessoa.
Digamos que tem um jovem necessitando ajuda e o nível do poder do jovem é 50. Vamos trabalhar com números fáceis aqui. Já o usuário da técnica tem nível 80. O usuário vai aumentar em 25 o seu poder total, já que o jovem tinha apenas 50 e metade de 50 é 25. Então o usuário do Hatsu ficou em um nível de 105. 80 mais os 25 que ele pegou. Funciona nesse esquema. Tem a explicação feita por ele aí também, e vale dizer que o poder aumentará de acordo com o nível de necessidade da pessoa. No caso, o jovem do nível 50 pode aumentar o poder do usuário de 1 a 25. Tudo vai depender da situação. E é isso, essa parte aqui de especialista eu achei bem caprichado, bem bolado, porque é uma habilidade claramente sobrenatural. Realmente é um Hatsu de especialização sem margem de erro. 2 restrições, mas tá justo. Você citou 4, mas tanto começar com a forma padrão da armadura ou usar a vontade do rei não vejo como sendo restrição de modo algum. E agora vamos para as formas da armadura. Aqui sim é o Hatsu Royal Style. E a primeira forma é o escudo. Nessa forma será conjurada uma armadura completa no usuário. E essa é a forma padrão. Essa é a armadura principal, a de início. Ela é bastante resistente e flexível e a habilidade principal dela é a de absorver golpes de impacto. Ele cita que ataques de puro Nen não é possível, mas ataques comuns, golpes físicos, a armadura protege. Ele cita também que a armadura tem um limite do tanto de golpes que pode aguentar, o que deixa um pouco justo, para não ficar muito roubado. E a outra versão da armadura é a que usa uma besta, uma crossbow. Nessa forma, a armadura perde partes dos braços e pernas, em troca disso gera uma besta no braço do usuário, além de uma mira em seu olho esquerdo. A habilidade dessa versão é achar pontos fracos do inimigo com a mira. Com isso é possível carregar e dar tiros potentes visando o ponto fraco. Uma versão para combate a longa distância. Mas aqui vale dizer que temos o uso da categoria emissão também, que é o oposto de conjuração. Tanto no tiro como no visor detectando pontos fracos, tende a fazer o uso dessa categoria. E você está usando muito conjuração. Por mais que conjuração não gaste aura constante, como algo emitido, essas trocas na armadura necessitam de um gaste a mais de aura, já que você está conjurando coisas novas. Poderia ser manipulação, quem sabe? Manipulando a armadura para ela assim alterar, mas aí eu já não sei dizer. No caso, a armadura está mudando toda de forma, então dá para se dizer que é uma nova conjuração mesmo. Vai necessitar mais aura para fazer essa conjuração diferente. E na próxima versão temos a alabarda, em que o foco da armadura vai para as pernas. Porém, ainda se tem um pouco de armadura no busto. A questão é que o foco maior está nas pernas. E com essa versão da armadura, é possível fazer um bom combate físico. E nessa versão tem-se ataques perfurantes e ataques cortantes contundentes como um machado. E só de falar essa palavra já vemos que tem outra categoria aqui. E essa versão também possui um golpe que se faz um chute em arco, acertando múltiplos inimigos. Algo como um chicote. Essa, a meu ver, é uma versão boa para combate físico direto e enfrentar hordas, muitos inimigos. Mas aqui vamos ter a categoria transmutação. Ela que vai gerar essa opção de perfuração ou golpes como um machado ou chicote. Eu acho estranho essa ideia de copiar esse tipo de propriedade, mas é o que Gon fez. Eu já citei até esse exemplo em Hatsus passados, que foi o Hatsu da Aura Spear, do escrito Caos. E a próxima versão é a da lança. A armadura dessa vez vai focar na parte das luvas, e o golpe vai ser no formato de uma lança usando as mãos. Mas não é uma lança, só que o golpe vai funcionar nesse esquema. Ele vai tipo posicionar os dedos e estender essa lança, entre aspas, a metros de distância perfurando o caminho à frente. E aqui dá a entender que será usada a categoria emissão, porque isso aqui é uma projeção de aura. Tudo vai depender de como o golpe vai funcionar. Se vai se desprender e será na forma de uma rajada, ou se vai ser um golpe ligado a você, porém acertando a longa distância. Pela forma que eu vejo a habilidade, tem que ser usada emissão aqui. E por fim temos a versão espada. O usuário dessa vez perde toda a armadura, mas cria uma espada que é extremamente poderosa em seu ataque. Sua habilidade é um corte vertical de extrema força e destruição. E dessa vez aqui temos a categoria aprimoramento. Para completar a festa, você simplesmente usou todas as categorias, menos manipulação pelo que parece. Mas se pá, usou até manipulação. Dependendo da perspectiva, essa troca constante de posição da armadura pode ser manipulação. Eu não sei se encaixa direito porque tem grandes alterações na armadura. De todo modo, é muita categoria e muita aura usada nesse teu Hatsu. Comentem aí se vocês concordam comigo nessa minha leitura desse Hatsu. É muita coisa e eu posso ter errado em alguma parte. Posso ter errado citando os de emissão, ou transmutação, comentem aí. Em relação a esse Hatsu, eu gostei da parte especialista dele.
tanto o motivo da criação da habilidade, que não se tem de forma normal, por ser uma habilidade de especialista, como o Hatsu em si, a vontade do rei. Agora, essa questão da conjuração de armadura e alteração, ao meu ver, não daria certo. Você conseguiu criar um Hatsu mais complicado que o do Kurapika, que usa mais aura e que usa mais da capacidade da pessoa que o dele. E lembrando que você não teria os olhos escarlate para facilitar nesse absurdo. E se você não tem os olhos escarlate, você não consegue alcançar o máximo em cada categoria. Essas de emissão, por exemplo, você pode pegar 60% dessa categoria, já que você é um especialista. Mas você não pegaria, isso é o máximo possível. No caso do Kurapika, ele consegue o máximo possível das categorias graças ao Imperial Time. Você, no caso, pegaria uns 40, 45% de emissão, o que deixaria tanto a versão besta, como possivelmente a lança, bem abaixo de uma potência alta. A versão da espada, por exemplo, pega de aprimoramento. No caso, você poderia usar 40% de aprimoramento se você tivesse o Imperial Time. Você não tem. Então, digamos que você use uns 20% de aprimoramento, 25% quem sabe. Aqui a gente não trabalha com Neteros. Seríamos usuários de Nen comum, criando Hatsus. Então, ao meu ver, esse da armadura não daria certo. Você teria que treinar todas as categorias, ter muita aura. É muito complicado. Eu não quero ser chato, mas eu não vejo como esse Hatsu daria certo. Novamente, a parte especialista ficou muito boa. O que zoou, ao meu ver, foi essa ideia de armadura. Minha perspectiva é a mesma do Wing. Menos é mais. Quanto menos coisa, menos categoria usada, menos aura gasta. Tende a dar bem mais certo. Tem uma hora na mangá que o Wing até dá uma desvalorizada no Kurapika. E realmente, esses absurdos que ele faz só é possível devido às condições extremas de os olhos escarlate que permitem esse roubo à parte. Mas um usuário comum, usando muitas categorias e um gasto extremo de aura, para mim não dá certo. E é isso. Agora vamos para o próximo e último Hatsu. Esse que é o Hatsu do escrito Raident. Um inscrito das antigas também, que nem um FF Gamer. Inclusive, eu tô devendo um vídeo para esse cara. É um vídeo sobre a geografia de Hunter x Hunter. Eu tenho um roteiro aqui de 7 minutos sobre isso, mas tá muito curto ainda. Assim que eu pegar mais informações, eu completo esse roteiro e posto esse vídeo. Ele ainda vai sair, foi mal aí pela demora. Mas vamos para o Hatsu dele. O nome do Hatsu dele é Death Magnetic. Um Hatsu de transmutação. Outro de transmutação. Eu falo que eu não gosto dessa categoria em um monte de vídeo e só me vem Hatsu disso, é triste. E a descrição desse Hatsu é a seguinte. Com esse Hatsu é possível copiar as propriedades de magnetismo. E aqui entra uma questão se é possível ou não copiar esse tipo de propriedade. Mas a meu ver tem como. Killua copia eletricidade, que é algo não palpável também. Então fica meio que na mesma ideia. Porém, vale dizer aqui que o uso de emissão vai ser obrigatório. Magnetismo, no caso, é uma parada em forma de aura. Não a aura de Hunter x Hunter, é algo mais como uma energia. Não é algo conectado à pessoa. Então, ao meu ver, já vai ser transmutação e emissão. Eu posso estar falando bobagem de novo, mas ao meu ver, emissão é obrigatório. A questão aqui é saber física. Mas já que eu não entendo muito disso, fica um pouco complicado falar de magnetismo. De todo modo, usar a emissão sendo transmutador, eu não vejo como algo muito ruim. Por mais que pegue apenas 60%, não é categoria adjacente, mas ambas são ali do lado de aprimoramento, e aprimoramento é sempre uma boa, uma categoria importante a se treinar. Mas vamos lá então, copiando as propriedades de magnetismo, temos as seguintes habilidades. A primeira é a Polaris. Com esse Hatsu, o usuário pode polarizar pessoas ou objetos, mudando seu campo magnético entre positivo e negativo. Fazendo isso, a pessoa atrai todo o metal à sua volta ou afasta. Atrair é bom para tentar imobilizar um oponente, e expelir é eficiente contra oponentes que usam armas de metal. Aqui me lembra até uma habilidade do Kid de One Piece. Eles usam uma nesse esquema contra Big Mom. Para mim, essa é uma habilidade bastante útil, mas eu estou achando que isso aqui é manipulação. Você manipula o magnetismo, não transmuta. Se for transmutação, você vai gastar muita aura, porque digamos que o oponente está longe. Sua aura vai virar magnetismo para ter que chegar na pessoa para só assim conseguir usar essa habilidade. É sua aura que vai copiar as propriedades, então sua aura que vai exercer as habilidades. Sendo manipulação, sua aura não precisa fazer um contato. A pessoa tem um campo magnético, e se tiver você já consegue manipular a distância. Claro que usando emissão também, mas é mais direcionado a meu ver. Isso aqui é complicado, comentem aí o que vocês acham. A meu ver é mais manipulação, mas eu não sei. Porque não é a aura do oponente que vai estar transmutada em magnetismo. Vai ser a aura do Raident. Então a aura do Raident que tem que entrar em contato com o oponente
passou assim a ser efetivo o Polaris. Isso aqui é bastante complicado. Vamos para a próxima, depois eu falo dessa de novo. E a próxima habilidade é a Repulse and Reflect. Com essa técnica, o usuário pode atrair ou repelir qualquer metal à sua volta. Isso aqui é a mesma coisa do Polaris, só que agora usado em si mesmo. Ele até cita que é bom contra tiros normais, ataques com armas físicas de metal, tem várias funções isso aqui. E aqui sim, a meu ver, a transmutação de magnetismo dá certinho. Você só copia a propriedade de magnetismo, sua aura fica revestida ali em você mesmo, e assim você consegue usar essa habilidade sem problema. E falando agora da próxima habilidade, temos a Static Shock. Aqui o usuário usa um campo magnético gerado por sua aura para criar uma poderosa corrente elétrica. Aqui deve ser o famoso eletromagnetismo. E essa corrente elétrica pode eletrocutar oponentes ou energizar máquinas. Também pode ser usado para dar curto em máquinas. Tem várias funções elétricas. E no caso, essa aqui é uma habilidade efetiva contra oponentes, mas eu vejo ela mais como utilidade. Eu gostei muito dessa opção de interações com objetos elétricos. Com foco em combate, isso aqui usa muito de eletricidade. E a gente ainda está falando de aura transmutada em magnetismo. Ter muita potência com o uso de eletricidade eu acho um pouco demais. Eu não sei, isso é complicado, isso é um tema muito difícil, que eu tô por fora. A gente tá falando de magnetismo e eu não sei nada disso. Mas foda-se, eu tô tentando interpretar da melhor forma que dê. Perdão aí pelos possíveis erros. Vamos para a próxima habilidade agora. O nome da próxima habilidade é Compass. Com esse Hatsu, o usuário pode magnetizar um pequeno objeto de metal e assim rastrear ele. Função de utilidade e o uso de emissão obrigatória aqui. Transmutação e emissão. E tá aí, tanto esse Hatsu como Static Shock ou Repulse and Reflect tem cara de transmutação. Aquele Polaris que dá uma ideia de manipulação. O zoado é que manipulação é na outra ponta da tabela. Mas é que nem eu tentei explicar. É sua aura que está copiando a propriedade de magnetismo. A aura do oponente não. Sua aura teria que entrar em contato com ele, envolver ele, para só assim a Polaris funcionar. Por isso, usando a manipulação acaba sendo mais fácil manipular o magnetismo. Em compensação, todos esses outros Hatsus, que usam claramente de transmutação, como no caso do Repulse and Reflect, e esse Compass, seriam os Hatsus da categoria oposta. No caso da Polaris sendo transmutação, eu vejo a possibilidade de ser efetiva, mas seria muita aura gasta, fora toda a complexidade de ter que envolver o oponente. Mas tirando ela, todas essas outras que eu falei são claramente o uso de transmutação. E a próxima habilidade é a Ultra Hand. Utilizando o magnetismo e a categoria manipulação, tá aí o flerte com a categoria manipulação. O problema é que a outra ponta, como eu já falei, o outro lado da tabela. O importante é, vai dar certo? Dá. A gente tem K9, Knuckle, pelo que parece também, usando o outro lado da tabela, e a habilidade ainda sendo boa. E eles são personagens não anormais. Eles não são tão fortes assim como o Netero ou o Top Tier do anime. Então não vejo por que não replicar algo assim. Categorias opostas e o uso dando bom. Eu não consigo imaginar alguém replicando o Kurapika, usando todas as categorias, quebrando a tabela que nem o Kurapika faz. Usuários que usam o oposto da tabela para mim é válido quando não se está usando muitas categorias. E nessa habilidade Ultra Hand, o usuário manipula objetos de metais como se fosse extensão do próprio corpo. Ele pode utilizar isso tanto ofensivamente como defensivamente. Defensivamente pode criar algum tipo de proteção com os metais e ofensivamente ataques com lâminas ou lançar metais de grande proporção contra o oponente. E aqui usa emissão também ao meu ver, mas isso aqui tá claro. Emissão é uma categoria que raramente dá para evitar para combates a longa distância. E por fim, a última habilidade é o Stealth. Aqui o usuário consegue polarizar sua aura de forma que consiga refletir a luz, assim tornando ele invisível. Mas não se trata de uma invisibilidade total, é apenas uma ilusão de ótica. Isso realmente é algo possível. Eu já vi bastante sobre isso, de invisibilidade a partir de reflexão de luz. Ultimamente está tendo muita dessa ideia. E essa é uma técnica então de utilidade, podendo ser usada ofensivamente. Ofensivamente, tem o risco de enfrentar usuários de NEM capacitados, que fazem bom uso de EN, o que acaba sendo algo bem contra esse Hatsu. De todo modo, é uma ótima técnica furtiva, dá um bom leque de opções. E agora, Raident colocou algumas restrições, que é para dar uma potência a mais nos Hatsus. Nas restrições, temos que só se pode usar uma habilidade por vez, o que é bem justo, e suas habilidades possuem alcance limitado. Vai depender do quanto ele consegue expandir seu campo magnético. E tá aí a complicação da Polaris, a meu ver. Daria certo em oponentes de combate próximo. O cara se aproxima dando um tapão e você consegue ter uma distância boa para usar. Mas ainda vai ter a questão de ter que envolver ele e tudo mais.
Fora manter a emissão e transmutação com ele envolvido caso ele se distancie. Mas realmente essa ideia de alcance limitado é a grande questão desse Hatsu. Acho que você interpretou da mesma forma que eu interpretei. Não tem como compactar o magnetismo, ele é algo mais aberto. E ele também menciona que pode fazer algum tipo de contrato de NEM, de forma que escolha um tipo específico de metal e use ele mais efetivamente na técnica Ultra Hand. Usar apenas esse tipo de metal para facilitar no domínio. O que é bom, porque a manipulação dele é meio baixa. Manipulação é o contrário de transmutação. Um contrato de NEM deixa justo o uso da categoria de forma mais efetiva. E tá aí, um ótimo Hatsu, 3 categorias, e 3 categorias acaba sendo padrão. Até o Gon usa de 3 categorias. No caso, ficou aqui o foco em transmutação, emissão usa um tanto, mas o foco ainda é menor que o da categoria principal, e manipulação se limitou apenas no Ultra Hand. É um bom uso da tabela, mas que isso aí já vira bagunça e acaba ficando meio exagerado. E acabou-se, kids. Futuramente eu pego mais Hatsus lá e faço outros vídeos de análise. Sei nem se dá pra chamar isso de análise porque tem chance de ter muita coisa errada nisso. Qualquer coisa comentem aí e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se as imagens vão ficar legal, tomara que fique da hora. E o próximo vídeo é sobre os guardas-costas do Príncipe Benjamin. Já tem um vídeo sobre isso, mas o vídeo está horrível. As imagens estão tudo torta, a resolução também tá péssima. Vou tentar fazer uma parada melhor dessa vez. E é isso, valeu, falou, kids!